seja convosco, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. É sempre muito bom estar com você e você que já está aí chegando com a gente nessa transmissão, nesse nosso episódio. Você também já pode comentar, deixar o seu like aqui e também se inscrever no nosso canal. Aliás, se você não se inscreveu, você está perdendo. Se inscreva no nosso canal, já ativa as notificações. O nosso canal Quadrangular Oficial no YouTube, onde você está assistindo esse podcast, você vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, os nossos episódios, mensagens, cultos, eventos. Você pode ficar por dentro de tudo. Já deixa ativado aí as notificações para você participar com a gente e também não se esqueça das nossas redes sociais. Temos Passo Já Convosco no nosso Instagram, no TikTok também a gente está, onde você descobre os nossos convidados, os nossos horários e também os cortes, né, do nosso podcast aqui, onde você pode ver e rever e compartilhar também, é claro, que a gente chama você para compartilhar com a gente todo o nosso conteúdo, abençoando vidas, edificando também pessoas aí através de tudo que a gente tem falado, vivido e comentado aqui. E também, para você que já é inscrito também, comenta aí com a gente, participe desse episódio. Vamos fazer esse episódio aí melhor até também. Você pode comentar de onde você é, a sua cidade. E claro, também sempre fala isso, se você tem algum tema que você gostaria que a gente trouxesse para cá no nosso podcast, você também pode colocar aí no comentário algum tema que você gostaria de ver, algum convidado que talvez já esteve aqui e você gostaria de rever. Não deixe de comentar aí com a gente, já comenta e também compartilha esse episódio com todos os seus amigos. E a gente tá aqui hoje num episódio também que a gente fala, sempre todos os nossos episódios são muito especiais, né? A gente sempre tem falado aí, falamos sobre cuidado do corpo, falamos sobre cuidados como igreja, liderança, pastores e sempre com assuntos muito edificantes. E hoje não é diferente, a gente vai falar sobre a vida emocional, psicologia e adolescentes aqui hoje. Nesse tema, a gente tem visto aqui no Brasil um aumento nessa busca, né, do conteúdo sobre saúde emocional, também um aumento na inscrição de graduação na área de psicologia, e a gente está pesquisando, vendo sobre isso daí, da onde está vindo, né, essa fomentação toda desse assunto. E hoje a gente tem convidadas também muito especiais aqui com a gente também para falar sobre adolescentes, para falar sobre vida emocional, psicologia. A gente está aqui recebendo a pastora Mel, que é lá de Poços de Caldas. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Isso mesmo. Muito obrigado, né? Fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez e conseguimos organizar a agenda. Né? Faz tempo que você esteve com a gente, né? Faz tempo. Muito bom. E também está aqui com a gente ela que é pastora palmeirense, não vou falar palmeirense roxa, mas é uma palmeirense verde, coordenadora nacional dos nossos adolescentes, pastora também em Sorocaba, junto com o pastor Daniel Jardim. Está aqui a pastora Thalita, seja muito bem-vinda também mais uma vez aqui, não é? Exatamente, é muito bom estar aqui. Paz seja convosco a todos que estão nos acompanhando. Para nós é uma honra estarmos participando deste episódio e querendo deixar um recadinho claro para os meus adolescentes. Vocês são incríveis, participe aqui com a gente, comente, compartilhe, mande para a turma toda, porque esse podcast vai ser incrível. Vai hoje. sim, GFQ em peso aqui com a gente já também. Você pode comentar aí, mandar o seu abraço, falar para todo mundo aí desse nosso podcast de hoje. E vamos lá para esse assunto, né, que a gente estava conversando aqui até um pouco antes de começar, sobre essa questão que teve esse boom, né, de pesquisa, de procura. Temos até alguns dados que no ano passado, por exemplo, na FUVEST, a psicologia se tornou a segunda carreira mais procurada, mostrando esse interesse na área, nessa questão de vida emocional, psicologia. E, pastora Mel, você que é dessa área, formada, atendimento e tudo mais, de onde você acha que veio nesse momento, com jovens adolescentes principalmente também, essa procura por essa área? Primeiro que nós aprendemos com o meio de comunicação que está muito fomentada essa questão da saúde emocional. Sim. É algo assim que a gente tem visto tanto nos meios de comunicação, falando também até dentro das igrejas hoje, isso é muito bom, né? Mudou muito esse estigma de espiritual e emocional,
né? Antigamente tudo era muito espiritual, hoje a gente já consegue fazer essa divisão. E nós acreditamos também que existe dois grupos de pessoas. Aqueles que querem realmente cuidar de pessoas, aqueles que têm essa predisposição e aqueles que querem se autoconhecer. E fica a dica. Quem quer se autoconhecer, fica mais fácil e mais barato pagar um psicólogo. Quem quer realmente cuidar de pessoas, você vai ter uma caminhada gigantesca até chegar lá. Isso aí, muito bom. Porque muito tem disso, né? A pessoa fala assim, vou fazer psicologia para me conhecer. Então, como a pastora já falou, é muito mais barato até, mais econômico uma terapia do que uma graduação. Mas se você tem aí esse intento, até um chamado até, né, de cuidar de pessoas, de procurar ajudar pessoas nessa área tão necessária que é a saúde emocional, já se inscreve, vai atrás, estude bastante, né, pastora? E a psicologia mudou muito também, porque hoje tem muitos caminhos dela, né? Hoje tem psicologia do esporte, da gestão. Então, a psicologia também ela criou vários nichos, vários braços. Isso também é uma grande mudança e é um alerta, porque às vezes a pessoa quer fazer psicologia, mas ela quer também estar em outras áreas. Sim, sim. Né? Às vezes é até mesmo por causa dessa movimentação. Uma ponte. Isso, e também por causa dessa muita comunicação sobre, né? As pessoas falando muito hoje, né? A gente vê em redes sociais, né? Onde os nossos jovens e adolescentes estão, pastora Thalita, que tem muito desse assunto hoje nas redes sociais, é muito comentado. Tem até um filme que saiu recentemente, de novo, né, sobre emoções, sobre sentimento, e os nossos adolescentes, os nossos jovens inteirados em tudo. Mas, pastora, nessa questão com o jovem adolescente, nessa busca por esse caminho de se conhecer, ou, eu vou fazer um curso para isso, como que a gente pode estar lidando, direcionando esse jovem que não sabe, mas está indo por um caminho, às vezes, que estão falando, está no hype? A verdade é que hoje os nossos adolescentes e os nossos jovens, eles não têm alguém para se espelhar. Então, eles estão nessa busca constante. E outra coisa, hoje na internet você tem diagnósticos de tudo. Então, antigamente, para você receber um diagnóstico de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, você tinha que procurar um atendimento. Hoje em dia, não. Você faz um teste na internet, aí você está lá num dia que você não está muito bem, vou ver se eu tenho depressão. Naquele dia, você faz um teste, tica tudo, pronto, eu sou um depressivo, e daqui a pouco você começa a pesquisar, você já está ali indo para suicídio, porque um dia você não está bem, e você tem esse acesso. Então, nosso papel, agora falando como líderes de jovens e adolescentes, é mostrar os caminhos, né? Mostrar que é normal você ter um dia que não está bem, mas isso não significa que você está doente. É mostrar o quê? Que um dia você pode estar nervoso e ansioso por algo que vai acontecer, mas nem por isso você tem ansiedade. E mostrar o quê? O que a palavra diz, né? Sim. Quem nós somos em Cristo Jesus. Mostrar o que o nosso Senhor Deus já conquistou ali através de Jesus na cruz para nós. E mostrar que também hoje nós precisamos, sim, de jovens e adolescentes cristãos em todas as áreas da sociedade, e nós precisamos também, sim, de psicólogos, né, psiquiatras cristãos. Isso, porque falando ainda sobre essa questão, né, mas pastora Mel, de psicologia, o psicólogo ele não impõe ali as suas crenças e valores, mas numa conversa, a questão de princípios, de uma linha que ele possa estar seguindo, também pode influenciar em algo, né? Ou não deveria? Não deveria. Pelo código de ética do Conselho, né, de Psicologia, não deveria. Ele tem que escutar e, a partir da escuta, ele traçar com a pessoa. Porque, na verdade, o psicólogo ele é um facilitador. Né? Ele é uma pessoa que vai te conduzir, te ajudar, mas ele não tem como mandar você ou resolver as coisas para você. Nós só caminhamos juntos, nós não resolvemos para a pessoa. Nós só clareamos, tentamos ajudar a organizar. Isso é o psicólogo ético, né? Sim. Mas nós temos hoje muitos psicólogos que não são éticos também. E a gente escuta vários casos, né? É por isso que é importante, quando for procurar uma ajuda terapêutica, você ir, se você não gostar daquele, ir em outros, para que você possa também sentir aquele que tem melhor relação
com você. Só que a psicologia, ela não é para simplesmente só te acolher e falar assim, não, você está certo do jeito que você está fazendo. A psicologia, na verdade, ela é também confronto. Sim. Né? Ela vai te confrontar de uma maneira técnica para que você possa ser modulado nas tuas necessidades, na situação. Agora, uma coisa que é interessante dizer também sobre o que a pastora Thalita falou, nós vivemos hoje num momento em que ninguém quer sentir tristeza. Nós vivemos hoje numa moda que nós não podemos sentir tristeza. Então, existe muita rotulação e a medicalização. Então, essas pessoas, elas são medicadas precocemente. O caso da adolescência, ela é diferente, porque quando você tem uma ideação suicida, você precisa fazer um tratamento do psicólogo junto com o psiquiatra, por conta da questão do impulso. Porém, num contexto geral, ninguém hoje quer ficar triste. Então, você ficou triste, você não está num dia tão bom, você é depressivo, você tem ansiedade. Já rotula. Já né? rotula. E aí, o que acontece sobre isso? Medicaliza, e nós temos um sistema, o SUS. E aí, conforme quanto mais pessoas medicadas, maior é a fila. E aí nós vamos ter o quê? Pessoas que realmente precisam sem condição de tratamento. Por causa da alta demanda, né? Por conta da autodemanda, Uhum. por conta dessa autorrotulação, né? Sim. E até é importante falar sobre isso, né? Sobre a saúde das emoções, né? Tipo, a pessoa, por um episódio, já se rotular, ou como a pastora Thalita falou, né? Hoje, você tá com alguma dor, você coloca no Google, e daí de uma dor de garganta fala, nossa, é câncer, né? Você coloca lá, tô com dor na garganta, com isso, isso e isso. A primeira opção que aparece no Google, não sei se é para aterrorizar, não sei se já aconteceu com você, você coloca alguma coisa assim. Primeiro, não é nem lugar de busca, né? Tipo assim, falar, tô com esse sintoma, vai no Google. E hoje até essa questão de busca mudou, né? Eu falo questão de busca de informações a gente vê no Google, mas hoje o pessoal busca na barra de localização do TikTok, por exemplo, ou do Instagram, procurando isso daí. Mas aproveitando esse ensejo, como que a gente pode, então, perceber nessa fase, adolescência, jovem, essa questão das emoções? Como a gente pode ver esses sinais? Até aqui é saudável, ou aqui já está tendo algumas nuances um pouco além? Bom, a primeira coisa é que a gente precisa entender fisiologicamente, né? A serotonina e a dopamina do adolescente, ela é baixa. Enquanto isso, né, a testosterona, ela é alta. Com a serotonina e a dopamina baixa, ele vai ter episódios mais de tristezas. Essa tristeza, ou seja, é normal, então. já é normal, já é normal. Até porque também existe uma outra linha que fala também do corpo, da morte do corpo infantil. Então, antes de você ser um adolescente, você é uma criança, você tem um mundo fantasioso. Quando você vira um adolescente, você tem uma morte do corpo infantil. E esse corpo infantil, quando ele morre, você passa a ver as coisas diferente. Por exemplo, seu pai não é mais tão super-herói, a sua mãe tem defeito, a sua família tem defeito, os seus amigos não são tão bem, toda a transformação do corpo. E isso dá já um certo desconforto, né? Mas o que faz um adolescente? Primeiro, algumas ideações, pensamentos, né, intrusivos. Adolescente tem muito pensamento intrusivo. E tá até meio que falo hype, mas muitos falam isso. Isso é um pensamento intrusivo. Mas às vezes até nem sabendo o que significa de fato o pensamento intrusivo. Hoje a gente trabalha com transtorno obsessivo compulsivo dentro do adolescente com pensamentos intrusivos. E esses pensamentos intrusivos, eles precisam ser vistos como eles têm te bloqueado. Então, a gente primeiro, para a gente saber, a gente tem que escutar o adolescente. E como isso tem trago transtorno para ele. É igual, depressão antigamente, a gente falava que depressão é aquele que tinha falta de atividades. Então, você estava depressivo mediante as atividades que você deixava de fazer. Hoje, com toda essa questão de rotinas muito pesadas, as pessoas hoje não calculam mais a depressão assim. Por exemplo, a pessoa que não tem mais prazer no que faz, a pessoa que não se sente mais feliz em grandes períodos, né, do dia, da semana, isso já é calculado para que a pessoa precisa cuidar. E o adolescente também.
tem que tomar muito cuidado, que hoje a gente trabalha com os filhos do quarto. E esses filhos do quarto, pode acontecer que o adolescente ele está em processo de depressão. Sim. É observar esses sinais, não é? Porque a gente até teve até um episódio que a gente falou sobre isso. O corpo dá sinais, né? O corpo dá muitos sinais. A questão de ficar mais recluso, a questão de sociabilização, de ficar mais próximo... Déficit, de habilidades sociais. Isso, exatamente. E como a gente falou bastante sobre essa palavra de rotulação, pastora Thalita, lidando com adolescentes, jovens e tal, a gente pode gerar para aquela máxima, é tudo igual, como líderes, né? Falando para líderes, falando para pais e mães, é tudo igual, ou é fase. Como ter esse olhar, digo até pastoral até, né? Para não lidar como se fosse uma grande massa, mas ver caso a caso. Na verdade, a gente tem que lembrar que quando nosso Senhor Jesus nos criou, Ele criou um a um, ele não é uma fábrica, né? Não é como um carro que é uma linha de produção, não. Cada um de nós somos diferentes. E nós, como líderes, como pastores, temos que lembrar que cada adolescente, cada jovem é diferente. De repente, até comparando assim, quem conhece o meu esposo e eu, nós somos jovens ainda, né? E nós somos eu já sou mais espontânea, mais alegre, ele já é um pouco mais quieto, e muitas vezes as pessoas ao olhar falam assim, o pastor Daniel já é um depressivo, já por ser mais quieto, ele é super tímido e ele é isso, e daí já acaba rotulando, a pastora Thalita não, ela já é alegre, e isso acontece muito com os adolescentes. Aquele que já é mais extrovertido, já é rotulado como cara legal, como a menina legal, aquele que é mais tímido, é o chato, é o insuportável, e isso acaba fazendo o quê? Trazendo esses transtornos para dentro da igreja. E na igreja, na verdade, a gente tem que entender que todos são filhos de Deus, todos estão ali para ser cuidados, e principalmente todos estão ali para ser amados. O nosso papel como líder, como pastor, não é estender a mão e falar, adolescente é tudo problemático, adolescente só dá trabalho, aborrecentes, como muitas vezes já chegaram a falar. Não, nós temos que lembrar que é uma geração muito especial. Eu creio que até a última geração, a geração que vai trazer e vai vivenciar a volta de Cristo. Então, é uma geração que a gente precisa amar e não acusar. Mas eles têm muitas coisas que precisam melhorar. Esse é o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence. O nosso papel é amar, orientar e, por muitas vezes, lembrar que eles são corpo, alma e espírito. Né? Assim como nós sempre falamos da alimentação deles, nós falamos, porque é uma fase que tem o estirão, então muitas vezes a gente pede para buscar um ortopedista, né? As meninas começam ali a ter um desenvolvimento feminino, também precisa buscar. No espiritual, a igreja precisa estar pronta para trabalhar com eles no espiritual. E querendo ou não, a alma. Sim. Nós precisamos trabalhar, e nessa parte é quando a igreja precisa despertar para ter um trabalho conjunto com a psicologia. Lembrando que nós somos tricotômicos. Sim. Então, assim como nós cuidamos do corpo, orientamos o cuidado, nós focamos muito no espiritual. A alma também precisa de cuidados. Sim. Então, eu acho que esse é o papel da igreja hoje em dia, e acabar com esses rótulos. Lembrando, o único rótulo que nós temos, somos filhos de Deus, amados, queridos e salvos pelo Senhor Jesus. Muito bom. Porque a alma, ela é uma das maiores portas abertas para destruir o homem espiritual e físico. Porque pela alma você pode ter doenças fisiológicas, doenças físicas e também doenças espirituais. Sim. Então, se você quer tratar de alguém, se você quer trabalhar com alguém, trabalhe primeiro a alma, fecha a porta ali, que todas as outras coisas vão funcionar. Interessante uma coisa que a Thalita fala. Nós estamos recebendo dentro da igreja, porque eu também sou pastora, sim, e tenho muito orgulho, trabalho com jovens também, hoje menos, né? Mas trabalho também com jovens, com adolescentes, tem 2 adolescentes também em casa. É muito interessante uma coisa que a Thalita fala, que nós pegamos os nossos adolescentes e rotulamos. E às vezes nós, como adultos, a gente acha que eles têm mais problemas do que a gente adulto, mas adulto também
tem todas as dificuldades, né? E muitas vezes a gente deixa de olhar para a gente e a gente olha para eles. Só que hoje eu estou vendo, dentro de uma questão ideológica e espiritual também, que os nossos adolescentes têm chego na igreja, né, Thalita? Sim. Com uma bagagem muito grande. Antigamente, nós não víamos adolescentes com tanta experiência assim, né? De vida. Mas hoje os adolescentes têm vindo com uma demanda muito grande, demandas emocionais, demandas de família, demandas ideológicas muito grandes. Então, o grande líder de adolescente, ele precisa, antes de qualquer coisa, ver com quem que ele está falando. Sim. Sentar e conversar com ele. Não aquela coisa do preconceito. Ah, você não tem problema, você não trabalha, você não tem um passarinho para cuidar, né? A gente fala, nossa, você não tem um passarinho para dar água. E não é assim. Você não paga contas. Você não paga contas. Você tem uma vida tranquila. Pelo contrário. Talvez se ele pagasse conta, ele seria mais independente e poderia resolver coisas que ele não consegue resolver. Né? Porque financeiramente ele ainda é dependente. Por exemplo, dentro desses retiros de adolescente, o sufoco que a gente passa, porque muitos não têm questão financeira, né, Thalita? Eles não têm dinheiro e às vezes o pai, né, que eu estou falando, a família estendida, responsável, não valoriza esse desenvolvimento dele num retiro, e muitas vezes um retiro salva a vida de um menino. Exatamente. Sim, exatamente. E aproveitando essa questão dessas pressões na adolescência, tanto até a questão ideológica mesmo, porque hoje, né, a gente tem uma sociedade muito na tela, né, tipo, até eu aqui tô com 2 até, mas é muita informação, é um consumo de conteúdo violento, né? A gente recebe hoje informação que pessoas há 50 anos atrás recebiam em um ano, a gente recebe num scroll de alguma rede social. E o adolescente, o jovem, ele está inserido nisso. E com esses conteúdos, essas informações, pode vir muita deformação por causa de algumas ideologias, alguns pensamentos. Né? E como a gente pode, não falo trazer munições, mas prevenir ou trazer algum tipo de vigilância contra isso? Porque às vezes, para não cair em qualquer conversa por aí, você é o que você sente, para você ser inserido nisso, você tem que ser assim. Como a gente pode munir esses jovens adolescentes com nessas questões? Algo que a gente sempre fala para os jovens e os adolescentes a vida deles, na verdade, hoje é online. Só que muitas vezes a gente se baseia no palco da outra pessoa. Ninguém coloca na internet quando está com dor de dente. Ninguém coloca uma foto descabelada, horrível, falando assim, essa sou eu na realidade. Não, hoje todo mundo acorda bonito. Os filtros nos deixam lindos, né? Então, muitas vezes nós nos baseamos a nossa vida cotidiana com o palco da vida do outro. E isso faz o quê? Que a gente começa a viver a ideologia que o outro vive. Olha, todo mundo está viajando e só eu estou em casa. Todo mundo fala inglês, espanhol, francês e agora o coreano está em alta, né? E eu tenho que estar falando também, porque só eu não falo. E isso começa uma pressão absurda sobre eles. Porque antigamente, a geração mais antiga um pouco, não tinha essa pressão. A questão até mesmo do passado. Antigamente a gente brinca, né, que a família ia tirar foto, aquele primo e aquela prima que era muito namorador colocava os namorados bem no canto da foto, porque se terminasse era só rasgar a foto e acabou, né? Eu arrancava a cabeça. Hoje em dia não, tá ali na internet. O passado não acaba. Então fica toda essa pressão, porque o adolescente não tem essa maturidade ainda. E aquilo que ele posta, aquilo que ele vive na internet vai ser cobrado dele por muito tempo. Então, um erro hoje não é apagado através de um perdão, um erro fica eterno ali na internet, né? Então, eu acho que isso, a pressão traz muito grande sobre eles, a pressão do que ser, a pressão de como viver, né?
Só que esquecem o quê? Que ali está um palco da vida do outro. E a vida não é real, não é isso que você acha, Mel? E a necessidade de pertencimento. Sim, também. O grande problema do adolescente, até para envolvimento com ideologias, com grupos, é a necessidade de pertencimento. Todo adolescente, quando, por conta da morte do corpo infantil, ele começa a procurar outros grupos sociais. E esse pertencimento é algo assim que, quando ele entra, ele é bem adaptativo. Interessante que o adolescente, emocionalmente, ele consegue adaptar. Dentro das terapias, ele tem um processo muito rápido, né, de ganho terapêutico, mas também tem um processo de grupos adaptativos muito grande. Então, esse pertencimento, muitas vezes, ele está mais importando em estar com as pessoas do que o que as pessoas estão fazendo. Às vezes não é nem pela causa, mas por se sentir parte. Isso, por se sentir parte. E hoje nós vivemos muitas ideologias nas escolas em que eles trazem para si, mas realmente não sabem nem qual que é a origem, como que funciona isso, entendeu? E também tem a questão da janela de aprendizagem. Então, nós temos algumas janelas de aprendizagem que são os filtros que a gente aprende. E nesse aprender, muitas vezes, a gente não consegue ter um filtro, isso aqui vai caber para mim, isso aqui não vai caber para mim, por conta até do pertencimento. Então, eu apenas vou usando. E tem uma coisa que a Thalita fala que é muito importante. Todos estão. Ele é muito generalista. Então, por exemplo, todos vestem isso. Todos estão comprando isso. É muito generalista. Todos usam esse tênis. Como eu não vou ter esse tênis? E o pai tem que parcelar o tênis em 24 vezes, porque todos estão usando e eu tenho que usar para eu ser aceito. E a demanda também é muito grande, porque antigamente a gente via muito assim. Os pais tinham as melhores coisas e os filhos, às vezes, tinham uma coisa... Hoje, não. Você vê um pai com iPhone 10 e às vezes ele trabalha com esse celular e o filho com iPhone 15, né? Pra ver a rede social dele e fazer a sua selfie. Isso, para ver as coisas dele. Não, e para ser aceito, porque todos os amigos têm o iPhone 15. Como que eu não vou ter? E essa exigência dos pais, o que acontece? Faz os pais trabalharem muito para suprir todas as necessidades do mercado e tira um pouco do olhar, porque ele começa a entregar. Né? Uma coisa que é muito comum na terapia é que muitos pais eles veem a terapia como algo que ele pode entregar, que ele passa a responsabilidade para o terapeuta. E terapia sem a família junto, tanto de criança quanto de adolescente, não funciona. Quando eu trabalho com supervisão terapêutica, com outros psicólogos, né, que às vezes eu supervisiono outros psicólogos, eu falo muito isso para eles. O pai está junto? Não. Então nem pego o caso. Porque não funciona. É colaborativo, né? Colaborativo. Colaborativo. E nós temos, o pai, né, a família, o responsável, ele precisa entender uma coisa. Ele tem influência sobre o adolescente emocional, fisicamente e espiritual. O que o pai precisa fazer, aquele que é responsável pelo adolescente, ninguém outra pessoa faz. A oração, né? A oração de um pai para um adolescente vale muito mais que a oração de um pastor. O pastor, ele ora, sim, porque é a função dele. Mas o pai, ele precisa entender que quem norteia os caminhos ainda é ele. E, infelizmente, hoje, a família não está tão estruturada. E aí acaba o quê? O adolescente que era para ser orientado, por exemplo, num lar que não tem a figura paterna, ele, de repente, se torna o pai dos irmãos, se torna o homem de casa, onde era para ele estar sendo desenvolvido, ele já tem que assumir obrigações. As inversões, né? As inversões de valores. Num lar, por exemplo, que a mãe não está tão presente, uma menina se torna a mãe dos irmãos. Isso. E daí começa o quê? Trazer toda essa confusão emocional que era a responsabilidade. A gente tem que ver que o nosso Deus, quando criou a família, ele criou tudo perfeito. Tudo funcional, né? Exatamente. E por isso o inimigo ataca tanto a família. Porque o inimigo sabe que uma família fraca forma uma geração fraca. Destrói a família, destrói os filhos. Exatamente. Né? E daí só procria, né? O ser humano, ele é uma reprodução, né? E de tudo até. Isso. E aí convive o quê? Com ideologias que não são
de acordo com a Bíblia. Porque essa necessidade, essa falta dos papéis familiares faz também olhar para algumas ideologias para que isso possa ser suprido. Principalmente imagem de pai, imagem de mãe. Às vezes aquele menino, ele não foi, né, suprido com a imagem de um homem, modelado de um homem que vai falar assim, olha, essa estrutura, porque a estrutura da pessoa, a primeira modelação de feminino e masculino é dentro da família. Sim. E quando eu não tenho essa modelagem, passa batido porque você é criança, você não tem tantas coisas. Mas quando você chega no adolescente, que tem a morte do corpo infantil, que você vê que os modelos de estrutura não foram bem feitos, o que eu vou fazer? Eu vou ir para uma ideologia que aquilo ali vai alimentar aquelas lacunas que eu tive. Vai recriar aquilo. Ou, eu falo assim, até alimentar ou até alienar, né? Alienar. Exatamente. Porque a gente está entrando também nessa questão familiar. Essa questão da disfunção familiar, os papéis, né? Porque a gente fala de um contexto Brasil, né? A gente tem diferentes classes sociais, estruturas familiares, né? Problemas N's. Mas a questão da família, na vida, acho que de todos, mas principalmente na formação do adolescente, é muito importante. Sim. E como vocês comentaram, nessa questão da figura paterna, da figura materna, a gente lida muito, né, dentro da igreja local, lá, trabalho junto com adolescentes também. Sim. E essa questão, às vezes, que a gente... Não é um rótulo ou um título, mas por ser mesmo esse sentimento da orfandade, né, igual essa questão assim... o pai que está trabalhando a mais para não faltar o que o filho quer, mas às vezes acaba faltando o que o filho precisa. Exato. Isso. Né? E essa questão dos papéis, como a gente pode observar e como a gente pode tratar essas questões? Tipo, nessa linha psicológica, na linha pastoral também. O carro-chefe hoje é paternidade. Na linha pastoral é a paternidade. Hoje nós precisamos trabalhar muito porque Deus é aquele que ele vem sobre o homem naquele espaço que está vazio, que é feito para ele ocupar. Isso espiritualmente. Emocionalmente, a gente precisa trabalhar com perdões e aceitação. Tá, o meu pai não é tão bom, a minha mãe não é tão boa, mas tá, ele é seu pai. Então, nós vamos começar a trabalhar coisas que ele pode trazer de benfeitoria, né? Uma coisa que é muito importante falar sobre modelo também, que a gente não pode deixar, muitas vezes a gente fala assim, mas crente não bebe, né? Por quê? Quando você tem um filho, se você tem, por exemplo, uma cerveja na sua geladeira, fala assim, essa cerveja está aqui. Eu bebo de vez em quando. Mas o adolescente, como ele generaliza muito, um dia ele vai sair de casa, ele vai beber com um amigo, e aí o pai ele vai chegar em casa e vai falar para o pai assim, olha, ele chegou com cheiro. O pai vai falar assim, mas eu estou te falando, a gente não bebe. Eu falo assim, bebe sim. Não, mas eu bebo de vez em quando. Adolescente não sabe disso. Adolescente, ele não trabalha assim. Então, tome cuidado com aquilo que você faz próximo ao seu adolescente. Por exemplo, se você fuma, como que os pais têm muito aquela coisa, né? Fuma, mas não quer que o filho não fuma. E hoje nós estamos vendo os vape aí, um monte de problema que está dando. Sim. Né? Não quero que você bebe, mas você bebe. Não importa a quantidade, pai e mãe. O que importa é o ato, é a atitude. E dentro do trabalho, dentro da psicologia, é isso. O que importa para os pais são as atitudes. Uma coisa que a gente trabalha muito com os pais, que é muito importante para trabalhar essa questão de autoestima, essa blindagem, valorize muitos bem feitos e desvalorize as coisas ruins. Por exemplo, tirou uma nota baixa? Tá, filho, você pode até falar assim, não, você vai ficar sem celular, você vai ter um tempo de rotina, tá. Mas se ele tirar uma nota alta, faça uma festa. Valorize as coisas boas, incentive, observe as coisas que ele faz. Às vezes é coisas pequenas. Por exemplo, lavar uma louça. Nossa, filho, você me ajudou. Valorize. Quando você vai dar algo para ele, fala, você está ganhando isso porque você desenvolveu isso. Recompensa. Né? Entendeu? Essas coisas fazem a gente amadurecer. E seja pai e mãe, amigo. Isso não atrapalha.
Isso não atrapalha. Proximidade, né? A proximidade, né? Eu sou psicóloga, então existem coisas que eu procuro não ser terapeuta na minha casa. Mas eu pergunto assim, quais são os seus sentimentos com relação a isso? Né? Isso é muito importante. E assim, né, você é psicóloga, mas essa pergunta eu não preciso saber. Não. Às vezes pode só numa conversa, né? E hoje a gente vê muito isso, né? Cada um chega em casa, às vezes, do seu dia, da sua rotina, um no quarto, outro na sala, outro no outro canto. Falta, às vezes, essa proximidade, esse diálogo. Todo mundo no WhatsApp, Todo às mundo vezes no se WhatsApp. conversam mais pelo WhatsApp do que pessoalmente, né? E essa questão da proximidade é muito importante para criar esses vínculos fortes Isso. e saudáveis, que cria também um caráter, né, com isso tudo. E outra, não tirar também a legalidade, né? Igual a alienação parental. Vocês estão achando que a alienação parental é só fora da casa? Não. Imagina! Maior índice de alienação parental é dentro das casas. Sim. A mãe fala mal do pai para o filho. A mãe fala de relacionamento sexual com os filhos. Entendeu? O pai e a mãe é sagrado para o filho. O pai e a mãe, eles não sabem como eles vieram. O pai e a mãe não pensam que o filho faz sexo. O filho, né? não pensa, né? O pai, contrário. o pai e a mãe, o filho não pensa que o pai e a mãe faz sexo. Entendeu? Aí eles acham que eles vieram, nem se for da Shopee. Espírito Santo. Né? Do Espírito Santo, foi trago da Shopee, da Shein, mas não acha que foi através de uma relação sexual. Então é muito encabulador, muito conturbador ficar falando pai e mãe do relacionamento privado deles com os filhos. Isso cria uma ferida na alma sexual gigante. Porque abre uma intimidade que não era necessária. E o abuso falado. E, na verdade, hoje a sociedade tem pregado que nós não devemos ter autoridade de pais. Nós devemos ser amigos dos nossos filhos. E, claro, eu falo para os meus filhos, eu quero que vocês me tenham, sim, como a melhor amiga de vocês. Se há alguém que quer o bem de vocês, que é o melhor de vocês, sou eu. Mas a minha postura, a minha autoridade de mãe tem que permanecer. Sim. E a autoridade, a gente é privada, entendeu? Então, até aquilo que eu falo, pode, quando a gente dá aconselhamento, olha, você pode ter um problema, assim, conjugal com o seu esposo ou com a sua esposa, mas o seu filho, aquela pessoa é o pai, aquela pessoa é a mãe. E aquilo é sagrado para ele. Então, não existe. A gente tem que entender, sim, abrir essa oportunidade de amizade. Eu acho importante. Eu amo ser confidente dos meus filhos. Porém, existe um limite. Que hoje, na verdade, é pregado que não se tem limites. Então, por exemplo, antigamente, o pai e a mãe, eles estipulavam um horário para os filhos chegarem em casa. Hoje, o pai e a mãe é parceiro de balada com os filhos. Parceiro do rolê. Não, gente, não é assim. O papel é estipulado tanto biblicamente quanto psicologicamente, quanto até mesmo na legislação. O papel de mãe e pai tem que ser cumprido, porque o pai e a mãe, eles são os exemplos dos filhos. E, infelizmente, quando os filhos não veem os exemplos dentro de casa, eles não ficam sem exemplo. Eles buscam em alguém. Por isso, hoje, você pode olhar... Por exemplo, um exemplo muito tosco, muito bobo. Teve uma Copa que o Ronaldo cortou o cabelo igual do Cebolinha. Não sei se vocês lembram. Sim. Foi uma febre. Aí eu fiquei pensando, por que aqueles meninos todos cortaram o cabelo igual do Ronaldo e não igual do pai? Porque muitos deles nem têm a figura do pai para pensar em cortar o cabelo igual. Sim. A figura que ele tem como uma figura de exemplo, no caso aqui, contando, era o Ronaldo. Então, a gente vê que essa alienação é muito séria. E enquanto nós não nos levantarmos, e agora falando com líderes, muitas vezes líderes, os adolescentes que você tem lá, eles não têm essa figura. Assuma a responsabilidade de ser essa figura para os seus liderados, para os seus adolescentes. Ai, pastora, mas é um peso muito grande sobre mim. Mas se Deus te colocou neste lugar, é Ele quem te capacita. Para esses espaços. Nós né? vamos Exatamente. precisar cuidar, né? Vamos. Nós vamos precisar cuidar. E isso é muito importante, né? Porque tem dois pontos também que hoje a gente vê muito dentro da adolescência: a anorexia
é a bulimia. Sim. Que é essa necessidade de reconhecimento também, essa imagem. Ele é assim, eu preciso ser assim, é o estereótipo. Sim. Né? Eu preciso ter esse estereótipo, eu preciso ser assim. Então, para eu ser assim, eu preciso me matar, eu preciso parar de comer, ou eu preciso forçar o vômito, né? E não só por questão estética. Hoje, por questões de problemas familiares, a gente vê muitos meninos entrando na anorexia e na bulimia. Antigamente era muito estético, né? Hoje não. Hoje é aquela coisa que está interno dele, aquela angústia que está interno dele, ele quer pôr para fora. Ou então ele se viu tão feio, com a autoestima tão baixa, porque às vezes a própria família falou sobre isso para ele, que quando ele olha, ele tem uma distorção de imagem num espelho. E aí a menina, às vezes o menino gordo, né, ou magro, se enxerga muito, muito gordo. E aí ele precisa mudar a imagem para ele ser amado. Não é mais nem estética. Agora eu preciso mudar a minha imagem para ser amado. E às vezes isso tem até a ver com a regra. Porque famílias que não existem regras, os filhos não se sentem amados. Exato. Os filhos não se sentem amados. Então, eu preciso mudar meu físico, eu preciso mudar meu jeito, eu preciso, às vezes, até a questão de fazer muitas bagunças, muitas artes, eu preciso chamar atenção. Drogas. Às vezes, os filhos correm para as drogas para buscar essa atenção que eles não têm em casa. É perceber, então, nessa questão, que esses excessos, né? Às vezes fala assim, o comportamento mudou de uma hora para outra, ou tá querendo chamar atenção. É perceber que é o corpo e a mente dando sinais para, tipo, me enxerga. Seria? É nessa questão que a gente está falando hoje, né? Tipo, desses adolescentes que, de alguma forma, não é só a questão da visibilidade, mas sentir visto, né? E com isso, famílias precisam... Esse papel principal, eu vejo dentro da casa da pessoa, né? De ser esse lugar que, você está sendo visto, você está sendo acolhido, né? E com isso, através dessa escuta, através desse acolhimento, ele entender que ele faz parte de algum lugar. E o pai, ele precisa mostrar para o filho assim, olha, você é dependente. Eu preciso saber antes das outras pessoas, porque eu sou a pessoa que posso te ajudar a resolver. Essa é a grande mudança. Porque, às vezes, a pessoa não entende que ela tem uma condição, às vezes o menino vai, faz alguma feiura lá, a gente brinca, né? Alguma arte, e aí chama um amigo pega, fica sabendo, o pai é o último. Mas, na verdade, quem vai poder resolver a situação é o pai. Então, o pai precisa trabalhar com os adolescentes falando assim, se acontecer alguma coisa, eu preciso saber. Sim. Porque é eu que vou te ajudar a resolver. Isso é ser amigo. É ele entender que o braço forte, eu vou te ajudar a acompanhar. Né? Mas isso não significa que não pode ter regra. Isso não significa que não tem consequência. Outra coisa que é muito importante também na adolescência é o duplo vínculo. Né? O que é o duplo vínculo? Por exemplo, olha, eu estou te batendo porque eu te amo. Isso não existe. Eu estou, né, nem batendo, né, mas estou te punindo porque eu te amo. Isso não existe. Por quê? Porque eu estou punindo você, estou deixando de você fazer alguma coisa porque aconteceu algo e gerou consequência e eu preciso consertar isso. Corrigir consequência isso, né? do seu ato, né? É consequência do ato. Não significa porque eu te amo. Não tem a ver com o sentimento do pai, da mãe. Não, porque senão eu crio uma sociedade de agressores passivos. Uau. Baseado no sentimento. Baseado no sentimento. Eu posso te bater, eu te amo, mas eu posso te bater. E gera Entendeu? relacionamentos agressivos. Agressivos. Que nós vemos esse aumento tão grande Da nos dias de violência hoje. doméstica, do tóxico, né? Meu Sim. Deus. E a gente vê, falando assim, dessa questão de adolescente, jovem também, com seus relacionamentos, os relacionamentos futuros vão estar baseados no relacionamento que tiveram passados. Então, o ser humano ele se reproduz em diversas formas, né? Então, até essa questão dessa reprodução desses atos vem dessa base, Isso. né? Pais alcoólicos, né? Filhos que viram as suas mães, né, serem agredidas ou vice-versa, também fazem isso, né? Engraçado, eu tive uma vez um paciente, posso contar uma história? Opa! Eu tinha uma vez um paciente, e esse paciente, ele era criança, e ele era
irmão de 2 meninas. E essas meninas batiam neles. Era diferença pequena de idade. E batiam neles, tal. E aí a mãe falava assim, não, deixa, elas são meninas. Deixa, elas são meninas. Não pode bater, porque senão você não pode revidar, porque senão você fica... Você é mais forte que elas, tal. E esse menino cresceu e ele foi se relacionar emocionalmente, né? Arrumou namorada. E todas as namoradas batiam ou agrediam ele. Às vezes fisicamente, com palavras, e ele não falava nada. E ele já arrumava meninas mais agressoras. E nós fomos ressignificar na terapia. E quando nós ressignificamos na terapia, o que nós entendemos? O modelo dele era: toda mulher, você precisa, né, bater em todas as mulheres. Entendeu? Sim. Então, isso você vai precisar bater em todas as mulheres. Ou você vai precisar bater, não, você vai precisar apanhar de todas as mulheres. De todas as mulheres. E aí ele não conseguia se colocar. Não que ele precisava apanhar, não que ele precisava bater, mas ele não conseguia se colocar depois. Como uma pessoa que não queria apanhar, né? Não queria apanhar, mas ele precisava se colocar no relacionamento, ele não conseguia se colocar. Porque olha o que é. Aos pais também é importante dizer, né, como a gente está aqui no nosso podcast, a gente sempre traz conteúdos para a família, para a vida cristã, para todo, que essas atitudes, ou até falas, pensamentos, vão repercutir. Vão. Né? Você está moldando o caráter, moldando a personalidade de alguém ali. Então, às vezes, o sem pensar, falei no momento da raiva, isso acaba criando essas questões como desse rapaz, né? Isso. Que da infância parecia algo que a mãe falava, mas repercutiu na vida dele, que se, por exemplo, não tivesse essa intervenção, a gente não sabe o fim que teria, né, dessa vida e como seriam os próximos relacionamentos, porque ia apenas reproduzindo, né? E essa falta de amor, essa falta do olhar da família faz o quê? Namorar precocemente. Sim. O namoro de adolescente, né? O namoro que é um namoro que eles são cheios de compromisso, por ter um envolvimento emocional e por conta desse up e down que a gente fala que é da montanha-russa, um dia está muito motivado, outro dia está muito triste, se um chora, chora todo mundo junto, né? Essa coisa da sensação de sentir muito, começa a namorar, não sabe administrar um namoro porque não tem maturidade para administrar, não foi visto dentro de casa, não teve essa influência desse carinho, desse apego, muitas vezes os pais trabalhando, não teve esse olhar. Ele busca isso da moça, né, do menino e da menina, não é verdade? E para depois, quando acontece... Existem muitas ideações, muitas tentativas de suicídio, né, de autoextermínio, por conta de relacionamentos. Por quê? Porque tudo para ele. O rapaz e a moça viram o mundo, né? Viram o mundo dele. E aí, de repente, é cortado esse vínculo. E, na verdade, às vezes era o único vínculo de olhar, o único vínculo próximo. E aí a gente trabalha muito na clínica com questões de autoextermínio por conta de amores, de dores do coração. Sim. Que um relacionamento que nasceu por causa de uma fuga, né? Vou sair de casa para ir para algum relacionamento que vai ser diferente e tal. Obsessivo, Thalita, né? Obsessivo também. Pastora Thalita, como a gente pode também... já está... Parece que não, mas a gente já está conversando aqui há uns 45 minutos. Já. Mas como é que a gente pode também ajudar esses jovens adolescentes e também esse olhar do líder, do pastor, para essas questões? Porque, por exemplo, estão muito na ativa, né? Questão de relacionamento, quer namorar, não sei o quê. Como policiar sem, é claro, às vezes o líder vai ter um papel de pai que não está tendo, ou um olhar que, tipo, talvez na família tanto faz, tanto fez, ou talvez na família mais regrado, né? Como que pode ser mais assertivo nessa questão ao perceber, né? Que a gente já fica olhando, o sorrisinho. Até ontem mesmo estava saindo da nossa igreja e daí um dos diáconos estava lá e falou assim, falando para a esposa dele, estava na cozinha, tá sabendo que o nosso filho tá namorando, não sei o que tem? Olha, falando ao vivo, quase que ao vivo aqui pra você. Dedurou, meu Deus. Aí você me arrepia. Ele falou assim, daí a mãe, nossa, mas eu não tô sabendo de nada. E eu olhei assim, 13, 14 anos. Eu falei assim, só pelo sorrisinho já deu errado, rapaz. Ele tava com um sorrisinho amarelo, eu falei, te conheço, não sei o quê. E como a gente pode, como pastores, líderes, igreja, ter esse olhar para... Não que a gente vai proibir,
mais direcionar? Eu acho assim, o nosso papel como líder cristão, falando agora especificamente com o adolescente, é muito importante. Por isso, eu falo até para você, pastor, que está aqui, se de repente na sua igreja não tem um grupo ativo de adolescente, é muito importante que tenha. Porque é nessa fase que a gente vai ter a oportunidade de moldar o ser humano. Porque ali na infância ele é moldado pela família. E quando chega na adolescência, ele é moldado pelas influências. Sim. E ali a gente vai começar a mostrar o quê? Tudo bem, você teve uma família destruída, mas a sua escolha hoje pode mudar o seu futuro. A igreja tem esse papel. Exatamente. Né, e não é porque o seu pai e a sua mãe tiveram um casamento fracassado que isso já está sobre você. Não. Você pode mudar. Então, muitas vezes, é trago pela sociedade que o que eu vivo é culpa do meu pai, culpa da minha mãe, ou culpa do meio que eu vivo, ou é culpa da minha situação financeira. Não, a gente, como igreja, tem que mostrar a responsabilidade. A Bíblia fala, o que você semeia, você vai colher. Então, é algo muito importante ser ministrado ali com os adolescentes. O que você está semeando hoje, adolescente? E ali a gente mostra, olha, um nível maior de estudo que você tem é tanto financeiramente que você vai ter de renda no futuro. Verdade. E se hoje você está deixando de estudar para ter um tempo de namoro, o namoro cristão é para o casamento. Então, quando um adolescente chega para mim e fala, pastor, eu estou namorando, eu falo assim, tá bom, qual é o prazo para o seu casamento? Aí eles já se assustam, peraí, pastor, então por que você está namorando? E lá na nossa igreja nós temos uma frase que a gente fala demais para eles. É quem pula etapa, leva tapa. Então eles já conhecem. A sua etapa agora não é de se preocupar com relacionamento de namoro. A sua etapa agora é de semear para o seu futuro. Qual é o estudo que você está tendo? Qual é, de repente, o desenvolvimento de habilidades? E a verdade, assim, Deus nos colocou nesse tempo porque Ele precisa de nós nessa época. E Deus precisa dos nossos adolescentes, dos nossos jovens em todas as áreas, todas as esferas da sociedade. E muitas vezes nós estamos deixando de assumir essa responsabilidade que Deus deu para cada um de nós, porque nós estamos perdidos com namoricos. Não é fase. Então, é algo que a gente fala demais. Quem pula etapa, leva tapa. Essa frase é típica na nossa igreja. E a gente deixa muito claro, essa etapa agora é de você semear. E não é porque você veio de uma família, de repente, fracassada. Você não teve o papel de pai. De repente, você não teve um papel de mãe presente que você vai reproduzir. A partir de você, a história pode ser diferente. Fortalecer o jovem adolescente a ter esse depende das suas escolhas de hoje. E o cristianismo, ele não é uma ideologia, ele é uma cosmovisão. Ele é mais ampliado que isso. Ele está em todos os lugares, né? E é muito importante o que a Thalita está falando. A gente, não é porque os seus pais tiveram, não é porque os seus pais falharam que você vai falhar. E na palavra de Deus também fala sobre renovação da mente. Exatamente. E nós precisamos lutar por isso, por essa renovação, por essas emoções curadas, por esse estilo de vida mudado. E a gente tem visto também, a Thalita também pode até falar, porque ela tem uma visão mais ampla, mas a gente vê também uma coisa. Muitos meninos que estão, muitos adolescentes que estão numa fase de comprometimento com ideologias, às vezes antibíblicas, mas nós também temos uma geração que tem se levantado comprometida com o evangelho, uma geração servo. Disposto a servir nas igrejas. Você pode ver, eles fazem às vezes trabalham em 2, 3 ministérios, uma pessoa, eles têm prazer no que eles estão fazendo, e uma geração radical, que eu estou falando num termo assim, espiritualmente dizendo, um beijo é um compromisso, uma vida emocional, um namoro é algo maior. Então a gente também está vendo muito isso. De um lado, Satanás tem trabalhado muito, mas de outro lado, Deus tem renovado pessoas. E essas pessoas têm vivido um momento de extremo radical, algo assim
voltado para o reino, meninos comprometidos. Eu tenho visto muito isso. Sim. Meninos que, através deles, Deus tem feito curas e milagres, Deus tem feito libertações, verdadeiros missionários que não têm medo também. Não tem porque vergonha não tem de se vergonha. posicionar. Nós tínhamos uma geração antigamente que a gente era muito... Não chega a ser covarde, inseguro. Muitas vezes a gente tinha medo de evangelizar, porque a gente era inseguro. Então, era uma porcentagem, que eram os missionários e os que estavam na igreja. Hoje, não. Hoje, a gente está vendo um povo missionário, um povo que desce para o centro. Lá na minha igreja, a gente vê muito isso, né? Nos stand teens e no stand jovens. Meninos que descem para a praça para evangelizar. Sim. E, às vezes, muitas vezes, não precisa de um líder. O presidente de jovens, está montando uma comissão. Entendeu? Estão partindo dele mesmo. Né? Inclusive Partindo as células. deles. Hoje nós temos células em casas, mas nós temos células nas escolas, nas universidades. Na geração anterior isso nunca aconteceria. Mas hoje não, eles têm coragem de se posicionar. Sim. E muitas vezes quando a gente viaja, né, pelo país, a gente ouve assim: hoje os jovens e os adolescentes não querem nada. Pelo contrário. São jovens e adolescentes que têm buscado, que têm compromisso com a igreja, que têm compromisso com Deus, sabe? Nós vemos, antigamente o índice era de que 80% de adolescente jovem que crescia na igreja e entrava na universidade se desviava. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, esse Glória a índice Deus. tem diminuído, porque os nossos jovens, nossos adolescentes têm se posicionado. Por isso, a importância da gente moldar eles. O papel da igreja hoje é enorme, enorme. De preparação, De né? preparação e moldar. De Se eles transformação. são firmados e moldados ali na adolescência, esses jovens estão realmente fazendo coisas lindas e maravilhosas no mundo. Eles são apaixonados, é uma geração de verdadeiros apaixonados por Jesus. E isso é algo assim que deixa o coração da gente muito feliz. Eu fico muito feliz, porque eles estão dando verdadeiras lições para a gente. É até como a gente está indo já quase para o encerramento, e a gente vai falar sobre fé cristã também, é sobre isso, né? Pegar essa intensidade deles, porque é tudo muito intenso. Eles né? defendem a unhas e dentes aquilo que eles creem. Isso, e achar atividades, né, dentro da igreja, voluntariados, serviços, e que os adolescentes fazem. Né? Eu falo que, tendo experiências na igreja local, sou lá da Quadrangular de Limeira, acho que boa parte hoje do nosso time de comunicação são jovens, né? São um pessoal engajado, e às vezes nós temos, por exemplo, cultos de Santa Ceia, que são o domingo todo, tem gente que fica lá com a gente o domingo todo, né? São mais jovens e tal, mas assim, a gente vê esse engajamento. Sim. E no final, ainda do domingo, ainda é o culto de jovens, ainda é muito da hora. Mas a gente viu, e até falou uma pesquisa recente, que revelou que 74% dos adolescentes brasileiros acreditam em Jesus. Aleluia. E isso demonstra um forte engajamento com o cristianismo entre a juventude. Então, por um lado, a gente vê a igreja se movimentando, mas a gente também não vai tapar os olhos para o que está acontecendo no mundo, né? De todas as ideologias, bandeiras que tentam levantar, e com isso estruturar melhor, preparar melhor, igual a pastora falou, da questão dos jovens e adolescentes que antes entravam na faculdade e 2, 3 anos se perdiam ali dentro, né? Entravam cristãos e saíam, enfim, de diversas formas. E então, como a gente pode melhorar, ampliar, tanto na área psicológica, pastoral também agora, falando da questão pastoral, ajudar a canalizar essa intensidade ou a reparar melhor nesses jovens, prepará-los, né, jovens e adolescentes, prepará-los para o mundo, prepará-los para a faculdade, como a gente pode melhorar nisso, né, e ajudar com tudo. Eu acredito que, eu penso muito naquele versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade... Era o versículo que eu ia falar! Exatamente o mesmo versículo! De amiga hoje! Você viu? Tá vendo? É um combo. Tudo muito demais, né? Você viu? E olha que a gente nem mora junto. Tá hein, vendo? Nem conversamos sobre isso Nem antes. conversamos, né? Eu sou testemunha. E eu acredito muito nisso. Quando nós enxergamos a verdade, nós saímos da escravidão. Nós saímos do pecado. O grande lance é o adolescente entender que muitas coisas que aconteceram não é aquilo que Deus tinha para ele.
que ele deixa de ser apenas criatura e ele se torna filho. Mesmo ele não tendo, às vezes, esse processo dentro de casa, ele tem um Deus Pai que adota ele e ele é herdeiro. E nós aqui estamos de passagem, mas nós contribuímos para uma eternidade. E quanto mais pessoas nós tivermos para poder ir para essa eternidade, nós estamos ganhando. Então aqui nós não fazemos uma vida, nós fazemos uma missão. Então eu acredito muito nisso. Quando nós aceitamos Jesus, né? Quando nós vivemos a verdade, existem coisas que o líder nos ajuda, mas tem coisas que o próprio Deus já faz por ele só. Porque o evangelho é apaixonante. É apaixonante. E é realmente isso, o versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu acho que como igreja, né, como nós devemos nos posicionar hoje? É apresentar e ensinar a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Hoje em dia é exposto em todo lugar que você vai que a verdade é relativa. Você pode acreditar nisso, mas para mim não é bem assim. Isso é relativo para... Não, só existe uma verdade. Sim. E a verdade é a palavra de Deus e ela continua sendo a nossa base. Então, o nosso papel como igreja é se posicionar na verdade. Instruir na verdade. Não existe normatização, né? Não. E dentro da psicologia, o adolescente é importante ter uma rotina, porque ele dorme mais mesmo, ele precisa ter horários de sono, ter momentos de rede social, momentos da parte tecnológica, mas ter um momento que tem que parar, atividade esportiva, a alimentação, né? E buscar estar no meio de pessoas que possa te trazer algo leve, algo que você vai poder acrescentar na sua vida, entendeu? E eu acredito muito, né? Eu sou um adolescente que eu fui muito transformada pela palavra. Então, eu acredito muito nesse tempo com Deus. Amém. Sim. De ter essa não regras, mas rotinas saudáveis, né? Rotinas saudáveis. Rotinas saudáveis que vão te impulsionar, vão te melhorar esses dias. Horário para dormir, horário para Isso. estudar, horário para fazer atividade física. Porque isso você vai melhorar muito quando você for adulto. Nossa, você vai ser bem sucedido. Porque o que hoje eles esperam de um grande mercado de trabalho, de um dia a dia, é isso, né? Exatamente. Olha, muito, muito bom esse bate-papo todo aqui. A gente já está quase que encerrando, já nos nossos finalmente. Já queria já de antemão agradecer vocês, a pastora Mel, a pastora Thalita, por todo esse conteúdo. Se você está assistindo com a gente desde o início, eu acho que se você começou a anotar, já tem umas 3 páginas aí escritas. Se você viu alguma coisa e falou, nossa, isso aqui seria legal lá na minha igreja, encaminha, compartilha para os seus líderes, para os seus grupos, comentem sobre isso, né? Leva essa conversa na sua célula, leva essa conversa lá com o seu pequeno grupo, lá na sua casa, com os pais também, que nós falamos muito aqui sobre família. Conversem sobre isso, tenham esse tempo. E eu queria deixar aqui para vocês deixarem sua última fala aqui, um direcionamento, algo que... eu esqueci de falar isso, mas com essa última parte, essa última mensagem de vocês. Eu quero agradecer muito por estar aqui. Para nós é uma honra muito grande. Agradeço também os nossos líderes, né? Pastor Mário, pastora Bianca, todo o Conselho Nacional, pastor Erivelto, que é o líder dos coordenadores. E, claro, toda a nossa geração forte, mais linda. Amo vocês. Siga lá o Instagram da Geração Forte Quadrangular, GFQ Nacional. De repente você líder não sabe muito como começar, nós temos muito conteúdos para líderes lá, nós temos conteúdos de pregação, de como você fazer a célula, de como você lidar com o adolescente, com o jovem. Então nós estamos para servir você líder e realmente eu acho que a nossa igreja está no caminho certo. Sim. Porque é uma igreja que ama, que valoriza o jovem ou adolescente e eu creio que nós estamos formando uma sociedade forte através da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, muito obrigada. E, claro, um beijo pro Dandan, meu marido lindo, te amo.
pra Jéssica, pra Keren, Feliote, meus filhos, e pra toda IEQ Iguatemi. Amo vocês. Pastora Mel? Queria agradecer a todos, ao podcast, né, Paz Seja Convosco, que é um tema tão importante, né, um tema sobre adolescência. Quantas vezes as pessoas se preocupam com outras coisas e não se preocupam, não olham, não tem esse olhar para os adolescentes, né? Quero te dizer também que o maior número de consumidores é os adolescentes. Sim. Né, que a gente não falou sobre isso, maior número de consumidores. Hoje em dia existem lugares de marketing, né, empresas de marketing que são específicos só para criança e adolescente, porque quando o adolescente quer, deixa o pai louco e o pai faz, né? Não tem por onde, mas dá um jeito. Não tem por onde e dá um jeito, e assim funciona. Quero dizer que eu sou apaixonada pela adolescência. Eu não acredito que são aborrecentes, eu não acredito de uma turma mimizento. Eu acredito que são pessoas que a gente senta, a gente troca experiência, a gente conversa com eles, a gente é ensinado por eles, né? Tem muitos meninos que têm determinadas idades, 15, 18 anos, são meninos assim que às vezes têm mais experiência de vida do que a gente, são verdadeiros heróis. Né? Eu tenho visto uma geração de verdadeiros heróis. E também queria, né, mandar um beijo pro meu esposo, pastor Paulo, para minha filha Isabela, pro Paulo Filho, para todos os pastores da igreja, né, Quadrangular de Poços de Caldas, para minha moçada de lá, para os estandes, né, os estandes jovens, stand teens, dizer que eu amo muito eles, amo muito, muito, muito toda a região de Poços de Caldas, né? Eu tenho um grupo de adolescentes e jovens de Poços de Caldas muito grande, a minha região é muito boa, são meninos muito comprometidos e eu só consigo trabalhar na igreja se eles me ajudam, né? A mídia, né? Os meninos vivem na mídia, são detetives. O tal do adolescente, você quer saber alguma coisa, é só pedir para ele ver para você. Exatamente. Que ele consegue descobrir tudo. Às vezes eu tô domingo, ou às vezes sábado eu não vou, de repente começa a chegar as fotos comprometedoras. Aí a pessoa chega no outro dia, fala para mim assim, eu falo assim, o que você tem para me contar? Eles amam, porque amam entregar o outro. É interessante, né? Eles amam entregar o outro. E eu queria agradecer a todos e dizer assim que o evangelho é apaixonante. Amém. Do mesmo jeito que o Senhor desenvolveu na minha adolescência, no meu emocional, por ser filha, eu creio que o Senhor pode desenvolver na vida do adolescente. É só você deixar a eternidade do Senhor restaurado na sua vida. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado, pastoras, por todo esse conteúdo aqui. Obrigado a você também que está nos assistindo. Claro, agradecimento do Conselho Nacional, nosso presidente, pastor Mário, pastora Bianca, nossos coordenadores do Conselho Nacional, nosso secretário de comunicação, Carlos César, a coordenadora aqui, Leandro, todo o nosso time que faz parte da comunicação, as meninas da aqui do Conselho Nacional, que sempre deixam aí uns negocinhos pra gente. E a você também que está acompanhando a gente, que Deus te abençoe. Reveja esse conteúdo e outros também que podem te abençoar e edificar a sua vida aqui no nosso canal, no Quadrangular Oficial, e que você seja muito abençoado com tudo isso. E a gente se vê na próxima terça-feira, ao meio-dia. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, se inscreva e comente aí os seus próximos temas que você gostaria de ver aqui. E é isso. A gente agradece por tudo e paz seja convosco.